Oi, pessoal. Aqui é a Ellen e no vídeo de hoje queria trazer um pouco desse livro aqui, O Magia das Marés, que eu fiquei muito animada para ler pela premissa dele. É um livro de fantasia que o sistema de magia dele é baseado nas fases da Lua. Então, esse livro foi acho que é a estreia da autora no da Pascale Lascelles. Acho que é realmente o primeiro livro que ela publicou. E ele tem quase umas 500 páginas. Então eu fiquei um bom tempo lendo ele. E acho que foi. Eu queria também fazer uma resenha dele, porque foi a primeira vez que eu decidi anotar no livro, assim, os meus pensamentos enquanto eu estava lendo. Que geralmente eu marco o livro só quando tem alguma passagem que eu gosto muito, que me tocou de alguma forma, mas eu não costumo revisitar as passagens nem nada. Dessa vez eu resolvi escrever o que eu estava achando. Então eu comecei ele, eu estava muito animada, porque eu gostei muito dessa premissa, que é assim, conforme você, vamos supor que eu nasci, no dia que eu nasci tinha a lua estava, sei lá, lua nova. Então eu posso ter algum tipo de poder com base na lua, na fase da lua. E aí tem para a lua crescente, tem a lua cheia e a lua minguante. Tem vários tipos de poderes diferentes. E eu acho que são quatro para cada fase lunar. E a sacada aqui desse livro também é que tem as pessoas que nasceram quando a lua estava em eclipse. E aí são poderes mais raros e diferentes. Que aqui no começo do livro, ele tem um tipo um resumozinho das casas lunares e os alinhamentos com a maré e os poderes, né? E do eclipse não tem a lista dos poderes, assim, o que é, enfim, tem o pensamento sobre isso também. E essa edição da Intrínseca tá muito bonita. Tá bem legal, assim. Eu gostei muito do mapa. Logo de cara tem um mapa da escola, porque a história se passa nessa escola de magia que ensina o uso das magias. E tem também um outro mapa que é de onde está localizada a escola, que é numa ilha, que em volta da ilha tem um mar gigantesco. E, enfim, nesse universo, eles têm uma mitologia que são quatro deusas que às vezes são representadas pela mesma pessoa em fases da vida diferentes, ou quatro mulheres diferentes, né, que são as marés. E são elas as que concedem poderes às pessoas, assim. E antigamente disse, né, que as pessoas poderiam usar os poderes deles em qualquer fase lunar. E aqui não. Hoje em dia, se você, por exemplo, nasceu na lua nova, e você é um curandeiro, você tem o poder de cura, você só pode usar o seu poder quando a lua estiver nova. E, enfim, mas dizem que antigamente não era assim, você poderia usar os seus poderes em qualquer momento. E nessa escola, a história é o seguinte, a premissa dela, tem a protagonista, é a Emory, que por sinal eu achei esse nome muito estranho, Emory, como protagonista. Esse é um nome diferente, eu acho que eu nunca tinha lido nenhum personagem com esse nome. E o sobrenome dela é Ainsleaf. Ainsleaf. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu também achei terrível esse sobrenome dela. Eu achei. Às vezes eu fico pensando assim: escolher nomes de personagens não é fácil, mas com certeza esse nome não é um nome que eu achei legal para um protagonista, assim. A Emory, ela estuda nessa escola, ela é uma curandeira, então ela nasceu na Lua Nova. E só que ela tá voltando pra escola, diz que é uma escola, mas não é uma escola, é mais uma faculdade, digamos assim, porque e isso não fica claro no começo, pelo menos eu não reparei, porque eu tava tentando adivinhar a idade dos personagens e o livro não diz no começo, pelo que eu vi. Ele só diz lá pra frente que a
A Emory tem 19 anos, então supostamente ela já meio que já terminou o ensino médio, se existisse ensino médio aqui nesse universo, porque aparentemente antes dela ir para essa escola de magia, ela estava numa escola preparatória para entrar nessa escola de magia que é muito conceituada. E é a Academia Aldrin, é o nome da escola. É uma academia, né? Então, não fica claro assim, ah, tá, é uma escola, é uma faculdade. Não, é uma academia. Mas o foco é justamente eles aprenderem sobre as magias e como controlar elas, e dali, depois do resultado deles, assim, conforme eles vão se destacando nas aulas e nos estudos, pode ser que eles tenham uma carreira, pode ser que não, pode ser que eles vão ter que ter empregos comuns, porque nem todo mundo nesse universo tem magia, ou se nasce com a magia, às vezes ela não é forte o suficiente para a pessoa poder estudar sobre e ela vai ter uma carreira normal. E o medo da Emory era justamente esse. Ela cresceu só com o pai, um farol. O pai era uma dessas pessoas que tem um pouco de magia, mas não seguiu carreira nisso e ele trabalhava no farol apenas. Então, o objetivo dela era poder, assim, se desenvolver, conquistar as coisas, ver o mundo e, quem sabe, encontrar a mãe dela, porque a mãe dela simplesmente ficou com o pai dela um dia, engravidou e largou ela com o pai. E foi isso. E a mãe dela era uma marinheira, né? Então, é só isso que a Emory sabe sobre a mãe. E então ela tem essa questão, assim, da mãe e tal. E o outro problema que ela tem é que a magia dela não é muito forte, assim. Ela não tem muito controle, assim, direito com a magia. Ela não se destaca entre os alunos que são os melhores. Que, por exemplo, ela tem a melhor amiga dela, que é a Romy. A Romy, sim, se destaca na magia dela. A Romy tem magia dos sonhadores, e que é essa capacidade de você entrar nos sonhos, de, enfim, para mim quando eu escutei sobre essa magia dos sonhos, não me pareceu a magia mais útil do mundo, mas ela era muito boa nisso. Então a Emory já sabia assim, ah, tem pessoas que são muito boas e eu sou mediana, eu sou medíocre, eu não me destaco, mas eu não sou terrível também, eu não sou péssima, senão eu nem estaria aqui na academia. E ela tá ali, só que acontece que a amiga dela, a Romy, no, num período passado, antes das férias, ela morreu. Ela morreu junto com outros alunos da escola, porque tem perto da escola tem uma caverna, que dizem que a caverna é misteriosa e tem poderes e coisas, enfim, coisas acontecem lá nessa caverna, só que a maré entra na caverna, inunda a caverna e acaba afogando as pessoas que estão na caverna. E dizem também que quem tá lá dentro perde a noção do tempo, que o tempo corre de uma maneira diferente lá. Então, por isso que é comum as pessoas se afogarem lá. E a amiga dela foi uma dessas pessoas. E o livro começa dizendo assim que a Emory também estava entre essas pessoas que estavam na caverna, só que a Emory é a única que sobreviveu. Tinham 8 alunos além dela, e ela acorda com 4 corpos de pessoas que estão afogadas e os ossos todos quebrados porque eles foram jogados pelo mar, né? E 4 alunos desapareceram os corpos, assim, não encontraram, deram como, assim, se afogaram no oceano, se perdeu no oceano. Então a Emory, ela volta pra academia se sentindo péssima. Assim, tipo, se sentindo culpada. Porque é a culpa do sobrevivente também. Por que que ela sobreviveu, os outros não? Ela não se lembra direito do que aconteceu no dia do afogamento. E só ao longo do livro que a gente vai descobrindo exatamente o que que aconteceu lá. Mas ela decide voltar para a academia do mesmo jeito para tentar entender por que que as pessoas morreram na caverna, o que que elas estavam fazendo lá, em primeiro lugar, porque a Emory não estava com aquele grupo de 8 pessoas. Ela acabou indo até lá porque ela viu a amiga indo para lá e a amiga não contou por que que eles estavam indo lá, e isso acabou acontecendo. Então ela quer descobrir
por que as pessoas morreram. E ela tá vivendo esse luto pela amiga, porque ela era muito próxima da Romy. E é próxima até no sentido de ela sentir muita inveja da Romy pelos poderes da Romy e pela personalidade da Romy também, porque a Romy era uma pessoa muito extrovertida, que encantava as pessoas, que tinha facilidade para fazer amizade, que era muito legal, assim, sabe aquela pessoa que se dá bem com todo mundo? E atraía as pessoas gostavam muito da Romy. E a Emory já não era essa pessoa, a Emory é mais na dela, mais quieta, não é tão inteligente quanto a Romy, então ela se compara muito com a Romy o tempo todo no livro, misturado com esse luto pela perda da amiga. E enquanto isso, tem outra questão, o outro protagonista da história, porque o livro é dividido em dois pontos de vista, o da Emory e o do Baz. O Baz é o irmão da Romy, que morreu. E o Baz, a questão é que ele é um dos nascidos do eclipse. Então ele tem um poder muito diferente e especial, que é o de controlar o tempo, basicamente. Eles chamam ele de cronomago. E ele pode simplesmente, por exemplo, tem um objeto e, sei lá, vamos supor que eu tenho meu café e o meu café esfriou. Ele pode retroceder o tempo no objeto, ou seja, o café, para um tempo que o café ainda está quente. Então é assim que o poder dele funciona. Ele pode parar o tempo também, assim, sei lá, as marés a onda está subindo aqui, aí ele para o tempo, a maré congela no lugar. E enquanto ele pode se mover normalmente. Então é assim que funciona o poder dele. É um poder gigantesco, mas ele mal usa o poder dele, porque existe um risco dos usuários de magia de qualquer casa, não só das pessoas nascidas do eclipse, delas entrarem em colapso. Que isso aqui é muito enfatizado na história, que é se você perde o controle da sua magia, se você usa ela em excesso e você não consegue controlar, você entra em colapso, que é uma explosão de magia muito grande. E essa explosão pode matar as pessoas que estiverem em volta, pode destruir as coisas. E depois que acontece esse colapso, essa explosão, nos nascidos do eclipse, dizem que isso vai fazer com que a pessoa fique do mal, basicamente. Porque na mitologia ali da história das fases da lua, são as deusas das marés que concedem os poderes, né? Tem 4 deusas, né? E só que os nascidos do eclipse, eles não fazem parte da bênção dessas deusas das marés. É um quinto elemento que dizem, na mitologia deles, dizem que era a sombra, um outro ser que é do mal, e que roubou o poder das marés para si, e que ele é representado pelo eclipse. Quem nasce no eclipse herda esses poderes desse outro deus, esse outro ser que é maligno. E os nascidos do eclipse, eles não dependem da fase da lua para usar os poderes deles, então eles podem usar a qualquer momento, a hora que eles quiserem. E o pessoal das outras casas, né, das que nasciam nas outras fases da lua, tem muita inveja dos nascidos do eclipse, basicamente. Eles não confiam nos nascidos do eclipse, eles acham eles uma abominação, assim, justamente por eles não serem abençoados pelas marés, e sim pelo esse outro ser do mal. Mas mesmo assim, existe um nível de tolerância em cima deles, eles podem estudar na escola, mas tem muito poucos nascidos do eclipse na academia. E no começo do livro já deixa claro que o Baz é o único aluno no momento. E ele tinha um amigo, que é o Kai, que ele também era outro nascido do eclipse, só que ele entrou em colapso recentemente, e quem entra em colapso, principalmente o nascido do eclipse, é mandado para um instituto. É só o nome, é o instituto, que é tipo uma prisão em que eles vão selar a magia dessa pessoa que entra em colapso, o selo profano, que eles chamam, que faz com que corte a magia dessa pessoa, ela não consiga acessar a magia, e essa pessoa vai ficar lá presa praticamente o resto da vida. Ainda mais se no colapso ela chegou a matar outras pessoas, então é uma punição também. E
o livro começa assim, o ponto de vista do Baz é ele voltando às aulas e percebendo que o Kai não está ali, porque quando o Kai teve o colapso dele, não foi na presença do Baz, foi no período de férias, foi antes das aulas começarem. E então ele não pôde nem se despedir, nem nada, e eles têm uma relação esquisita, porque o Baz é um personagem muito recluso também, muito na dele, muito mais que a Emory. O Baz, ele é muito, assim, ele foi muito machucado pela vida, ele sofreu bullying por ser nascido do eclipse e também pelo o pai dele também ter sofrido um colapso e matado várias pessoas, então as pessoas não gostam, não querem ter relação com o Baz. Então ele decidiu ficar na dele mesmo, ficar com os livros, focar em estudos. Ele é bem nerdzinho nesse sentido. Ele prefere a solidão. E o Kai era o amigo mais próximo dele, porque ele também morava ali junto com ele no hall dos nascidos do eclipse, né? Que eles têm vários dormitórios. A escola, a academia, ela se divide em vários dormitórios e salas de aula para cada nascidos de maré, nascidos da fase da lua diferentes. E eles têm um lugar só para eles. Só que aí depois que ele foi embora, ele ficou sozinho. E eles têm a relação estranha porque o Baz é todo assim, meio, ai, não me toque, quero ficar sozinho e não me incomode com nada. O Kai, ele era mais expansivo também. É um paralelo um pouco com a amizade que a Emory e a Romy tinham, né? E o Baz e o Kai. Só que o Kai, ele é mais o tipo sarcástico, o tipo que fica desafiando as autoridades, uma pessoa mais rebelde, assim, que não se contenta com o estado das coisas como elas estão. E ele também tinha o poder de acessar pesadelos. Em- E foi assim, enfim. Então tem um mistério por trás do colapso do Kai também, porque não foi mostrado para o leitor acontecendo, porque o Bai só ouviu falar. Então tem isso. E o começo do livro, ele tem muitas informações, assim, sobre isso tudo que eu estou falando, é jogado logo no começo, para você entender o que que está acontecendo, o que que é esse universo. E além disso, tem um livro que o Baz e o Kai gostam muito, que conta dessa mitologia, assim, das marés também, que é um livro que ele vai ser mencionado o resto do livro inteiro, assim, e vai ter trechos desse livro. E assim, no começo eu achei meio chato, assim, pra falar a verdade. O começo eu achei meio arrastado e meio chato, porque eu queria entender outras coisas do universo, a questão das magias, como que eram as aulas, porque eles têm aulas, né? Inclusive tem uma matéria que a Emory ela tem que fazer, e se ela não estudar para a prova, ela vai ter uma prova de recuperação, ela pode reprovar de ano se ela não passar. Mas aí isso é muito pouco, o livro não foca. O livro se passa nessa escola, mas o foco não é na escola, nas aulas, em nada disso. O foco do livro é esse mistério dos alunos morrerem, por que que eles morreram, e essa questão do colapso, o que que tem por trás do colapso, enfim. Então é um livro de Dark Academia, né? Assim, só que não, a parte da academia não é muito, assim, elaborada e tal. É mais essa questão do mistério. Tem mortes, tem sociedade secreta, tem seita, tem bibliotecas escondidas, essas coisas, assim. Então, o cenário e a vibe é bem, é bem Dark Academia mesmo, mas só a questão de estudo, de desenvolver magia, essas coisas não é muito foco. Até porque a autora resolveu fazer a Emory uma personagem que diz que é medíocre no uso da magia dela. Então ela não consegue desenvolver muito as habilidades dela. E aí, isso basicamente é a premissa, sem dar spoiler de nada, mas eu quero comentar o que que eu achei do livro e eu quero, assim, relembrar os pontos que eu fiz sobre, porque eu anotei as coisas. O objetivo de eu ter anotado
Era justamente para eu lembrar mais da história, assim, porque ultimamente eu tenho lido alguns livros e eu tô esquecendo muito de tudo que eu li. E isso não ajuda, principalmente se eu vou começar uma série, se eu vou ler livro de série, porque às vezes eu demoro para pegar o próximo livro e eu já esqueci muitas coisas do primeiro livro. E eu tava vendo que uma das técnicas para você lembrar mais das coisas que você leu é justamente anotar. Então, dessa vez eu anotei o que eu estava achando da leitura, até porque eu acho que se eu for reler ou se eu for emprestar esse livro para alguém, é interessante a pessoa, ou eu, no futuro, ou outra pessoa, ter as coisas que eu anotei, assim, o que eu estava pensando. Eu acho divertido fazer isso, que é mais uma forma da gente interagir com o livro e ter uma experiência diferente de leitura, não apenas ler só por ler e absorver melhor, sabe, a história. Só que nesse caso desse livro, eu comecei a fazer isso e ali pela no começo e até a metade eu já estava pensando, ai, tá muito chato esse livro. A premissa é muito legal, mas eu não gostei do desenvolvimento da autora. Eu achei que ela enrolava demais em algumas coisas, assim, e repetia muito, muito, muito mesmo as mesmas coisas, assim, tipo, a Emory, ela tem inveja da Home, da amiga, e ela repete isso muitas vezes, assim, no texto. Tipo, eu já entendi que ela tem inveja da amiga. E no começo eu até anotei aqui que eu gostei da Home não, da Emory como personagem, porque eu achei até assim, me identifiquei com ela nesse sentido da pessoa não ter autoestima alta, de ser medíocre nas coisas, assim. Eu fiquei, eu consigo entender esse sentimento dela, porque às vezes eu me sinto assim também. Só que quando é muito repetido isso, começa a encher o saco. Eu comecei a parar de sentir empatia por ela e começar a achar ela uma chata. E isso me lembrou essa questão da personagem ser medíocre, assim, de ser medíocre. Não tem autoestima, ela só quer ser admirada e amada pelos outros. E aí, de repente, ela ganha poderes inimagináveis que ela nem sabia que ela tinha. E de repente ela se torna especial. E aí as pessoas começam a dar atenção para ela, aquela atenção que ela queria, porque ela não tem autoestima, essa admiração, e isso começa a fazer bem para ela, entre aspas, assim, e ela começa a cometer burradas, justamente por isso, porque, né, enfim. E isso eu já vi em outro livro, que se chama Sombriossos, que é a história da Alina, que a Alina também, ela começa a história sem poder nenhum, assim, uma garota normal apenas, e de repente ela descobre que tem a magia mais rara, que é a da luz, né, dominar a luz. E quem dá atenção pra ela e fala que ela é especial é o Darkling. E nesse livro acontece a mesma coisa. A Homi só tem o poder da cura no começo, mas depois ela desbloqueia outros poderes que ninguém é capaz de ter outros poderes além da fase da lua, que nem ela. E aí tem um personagem que é o Keiran, acho que é assim que fala, o Keiran, né? Que ele começa a dar atenção para Home e se interessar por esses poderes que a Home não, que a Emory tem. Eu fico trocando o tempo todo Home e Emory, porque eles mencionam muito a Home no livro, só de mencionar de flashback, de pensar na Home, porque ela era muito importante para os dois personagens principais, né? E para os outros secundários também. Ela é muito mencionada no livro o tempo todo. E é bem repetido mesmo, que chega a ficar bem. Ai, deixava a leitura mais arrastada, assim. E como eu já vi essa dinâmica de, ai, a garota que é medíocre, de repente ela tem poderes que ninguém tem, ela é especial, ela é única e agora ela vai ser admirada e não sei o que. Tipo, eu já vi isso acontecer. E eu não gosto dessa trama, eu não gosto desse tipo de protagonista. Até porque no final ela fica assim, ai, porque eu percebi que o que me faz especial não são os meus poderes, são quem eu sou. Só que nesse livro, a Emory, ela faz várias cagadas, ela comete vários erros, ela é bem estúpida. Eu achei ela uma protagonista muito burra, porque ela comete erros assim, bem tipo. Isso tá na cara que isso é burrice, ela vai lá e faz. Ela mente bastante
personagens que ela não precisava mentir. Por exemplo, no começo, fica claro que a Emory e o Baz, eles eram amigos no passado. E quem, assim, unia eles, basicamente, quem tinha em comum, era a Home, porque a Home é a irmã do Baz e é a melhor amiga da Emory. Então, eles sempre estavam juntos. Só que depois que o pai dos dois sofreu o colapso, a Emory decidiu se afastar do Baz. E ela fala isso no livro, porque ela não queria ser associada com o Baz, porque as pessoas viam o Baz com uma lente negativa, e ela não queria ser amiga de uma pessoa que era mal vista pelos outros. E o que que isso revela sobre o caráter da Emory? Revela que ela é uma pessoa babaca. Basicamente, assim, o que é normal, porque ela era adolescente, e adolescentes eles só querem ser aceitos pelo grupo. E se a pessoa já tem um problema de autoestima e de ser aceito, eu entendi a motivação dela, mas isso não me fez com que eu gostasse dela. Eu teria preferido muito mais que eles tivessem se aproximado pelo que aconteceu com a Home, né, do que se afastado. E um guarda segredo do outro, eles não confiam muito um no outro. Até porque a Emory também, ela percebe que o Baz, ele tem um crush na Emory. Sempre teve um crush nela. Então a Emory pensa assim: "Ah, eu estou com esses poderes novos e eu não posso contar pra ninguém isso. Só o Baz sabe que eu tenho esses poderes. Então eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda dele. Só que o Baz é muito certinho. Ele não vai querer me ajudar. Ele vai querer contar para as autoridades. E aí, se ele contar, eu vou provavelmente vou ser mandada para o instituto, porque isso que aconteceu comigo de ter vários poderes é um risco para a sociedade. E eu provavelmente vou receber o selo profano e vou ficar no instituto o resto da vida. E aí ela pensa assim: eu vou convencer o Baz a me ajudar e a não contar pra ninguém. Então é isso que ela faz. Só que ela fala assim: eu sei que o Baz tem um crush em mim, então eu vou me aproveitar desses sentimentos que ele tem por mim pra conseguir o que eu quero. E ela fala isso explicitamente no texto. Assim, não tem nuance, sabe? É bem isso. Ela fala: eu vou usar ele, e é isso. Porque ela também pensa assim: eu sei que ele tem um crush em mim, mas eu não sei se eu gosto dele da mesma forma. Fica meio assim, no ar, sabe? E o Baz, ele é muito gado da Emory. A Emory não dá nenhum motivo pra, assim, ser uma pessoa que você vai gostar dela. E mesmo assim o Baz gosta dela. Ele fica admirando a franja dela, o cabelo dela e os lábios. Isso é outra coisa que o livro repete muito, que eu reparei, pra mostrar que os personagens sentem atração pelos outros, eles ficam encarando os lábios um dos outros. Eles ficam olhando pra boca. E aí eu fiquei tipo, tá, do nada. Assim, é desde o começo isso, eles ficam olhando pra boca. Eles têm qualquer interação normal, tipo, vamos estudar na biblioteca. Aí o Baz fica assim, começa a olhar pros lábios da Emory. E a Emory fica encarando os lábios do Baz. Aí eu fico assim, é o tempo todo isso. E não é só com eles, é também a Emory com o Keiran com a Emory. É o tempo todo. Tipo, eu achei péssimo isso. Porque quando você repara na repetição, estraga, sabe? É muito bizarro, assim. Aí, enfim, o Baz, ele também, como ele tem muitos poderes, esse poder do tempo, e ele tem medo do colapso, tudo porque aconteceu com o pai dele, ele não usa o poder dele de voltar no tempo as coisas, mesmo ele podendo, porque dizem que você tem que, mesmo que você tenha medo, assim, de usar os seus poderes, você ainda tem que dar escape pra ele, porque senão ele pode acumular e dar ruim. Então, mas mesmo assim ele hesita. E que mais? Eu tô revisitando as anotações que eu fiz. Eu fiz anotação assim, algumas no meio do texto, e toda vez que tinha o final de uma parte, aí eu resumia o que que eu tava pensando sobre a parte e o que que eu esperava que ia acontecer na próxima. E assim, o maior mistério do livro é a questão das mortes, né? E logo no começo, você sabe, tá? 4 pessoas. Apareceram os corpos, elas estão ali afogados e quebrados. A Emory sobreviveu e tem quatro que estão desaparecidos, mas estão como mortos também. Fizeram o funeral da Home e tudo, e beleza. Só que aí, no começo, assim, nas primeiras 100 páginas, eu não sei que ponto que aconteceu,
um desses alunos que tinha desaparecido, um dos 4 que tinha desaparecido, ele aparece vivo na praia e imediatamente ele morre, mas ele estava vivo. E ele morre de uma forma inexplicável, que é assim que a Emory se toca que ela tenha os outros poderes, assim, que ela vai tentar curar esse aluno que surgiu, porque ele começa a morrer rapidamente, o corpo dele começa a ressecar, parece. E ela não consegue curar ele, mas ela acaba despertando os outros poderes dela de uma vez, assim, que ela acaba tendo as outras magias de todas as fases lunares, que seria tipo. Ah, tem um lá que são os ceifadores lá. Eles podem. Enfim, é uma magia da morte. Tem a magia, sei lá, portadores das trevas, que você domina as trevas, invoca trevas. Tem auristas, que são pessoas que manipulam emoções. Aí tem os sonhadores, memoristas, enfim, várias. Todas as magias elas despertam de uma vez. E ela, sem querer, começa a matar esse cara. Ela invoca a magia ceifadora, porque ela não consegue controlar nenhuma dessas magias. E o Baz é que impede, ele volta no tempo. Mas o aluno acaba morrendo de qualquer forma. E aí, quando morre esse cara, isso vira notícia e tal, todo mundo fica meio assustado que ele apareceu, né, ali e tal. Que é uma pessoa que estava desaparecida fazia 4 meses, o corpo, mas ele não tinha sinais que ele tinha se afogado, porque ele apareceu vivo, e ele morreu de uma forma muito estranha, porque o corpo dele ressecou. Não é uma morte por afogamento. Então ficou assim, uma grande interrogação. Só que depois que isso acontece, ninguém discute sobre isso. Aí eu fiquei assim, gente, é óbvio. Gente, se o cara tava vivo, os corpos sumiram e esse cara apareceu vivo, os outros 3 que estão sumidos, inclusive a Home, eles também estão vivos, só que em algum lugar. Ninguém sabe aonde. Tipo, óbvio que não vai ser no mar. E ninguém questiona isso. Eu fiquei de cara que ninguém foi lá e ficou pensando sobre isso. Tipo, gente, a própria Emory e o Baz, eles não questionam nada. Porque se o cara apareceu vivo, é óbvio que os outros também estão. Ou tem a possibilidade de estar. Só que aí eles falam assim: ah, é porque você tem que aceitar a morte da Home, você não pode ficar em negação. E não sei o quê. Sendo que existe uma das magias é você contatar pessoas que estão mortas. Eles podem contatar pessoas que estão mortas pedindo ajuda para essas pessoas e que se chamam mediadores do além. E eu lembro que acho que o Baz, não sei se é Emory ou o Baz, mas eles se recusam a fazer isso porque eles têm medo da resposta. Tipo, porque é assim, aqui aparentemente existe espírito e alma, né? Você morre e você vai pro esse mundo, esse plano espiritual. Então, se a pessoa morreu, esse mediador do além consegue contatar o espírito nesse plano espiritual. E aí eu pensei, então é isso. Se você quer a resposta se ela tá morta ou não, é só você usar esses caras aí pra descobrir. E eles não fazem isso, eles só fazem isso lá pra frente. E aí depois, quando eles consultam, acho que é o Bas que consulta uma dessas pessoas, a mulher fala assim: "Ah, eu não consegui encontrar ela no mundo espiritual". O que pode dizer o quê? Que ela já seguiu em frente para outro plano de existência. E aí ele entende que ela morreu mesmo. Só que aí eu fiquei, não. Quer dizer que também pode ser que ela esteja viva. Se ela não tá nesse plano espiritual, quer dizer que não serviu pra nada consultar o mediador dos espíritos, ou sei lá o que, o mediador do além. Então eu fiquei. Mas o Baz já assumiu que ela tinha morrido mesmo e tinha seguido em frente, porque já fazia 4 meses que ela tinha morrido. Aí eu fiquei assim, gente, mas isso não quer dizer nada. Aí eu fiquei, tá, enfim. Muitas coisas nessa história que a atitude dos personagens me irritou, assim, de burrice mesmo, sabe? Mas, ó, no final da primeira parte, o que eu achei, assim, do livro, eu tinha dito que eu tinha me identificado com a Emory no começo, né? E também eu tinha gostado muito do Baz como personagem, porque eu achei ele um nerdzinho, achei ele querido, achei ele fofinho, assim, ele meio triste, meio deprimido, né? E, enfim. E aí eu até pensei, ah, será que ele vai ter um romance entre a Emory e o Baz? E no começo eu achava que sim. E aí depois virou outra coisa, né?
E aí, olha o que eu escrevi sobre o que eu espero que aconteça na segunda parte. Espero que na segunda parte eles interajam muito mais e voltem a ser amigos. Queria que os dois descobrissem juntos sobre a sociedade secreta, porque existe uma sociedade secreta na escola. E aí eu até achava que o Kai ia aparecer na escola, e porque eu achei estranho ele ter sumido assim, do nada na escola, né, as coisas que aconteceram. E eu já falei que eu não gostava do Keiran, já logo no começo, que se comprovou certíssima a minha previsão. E assim, isso que eu anotei, que eu esperava, que eu gostaria que acontecesse, não aconteceu. Porque realmente, ao longo do livro, o Baz e a Emory, eles só se separavam mais. Cada um descobria coisas diferentes. E até faz sentido para a história andar e para o mistério se desenrolar. Mas eu não gostei que eles tinham que, assim, principalmente da parte da Emory, ter que mentir pro Baz, porque ela trai a confiança dele, né? E eu preferia que eles só fossem amigos e tivessem um relacionamento legal de ver, assim, na página. E não é isso que acontece. A Emory se aproxima muito mais do Keiran, porque o Keiran é um outro personagem lá que ele também é suspeito, ele tava no dia que as pessoas se afogaram, e a Emory percebe isso. E aí ela descobre que o Keiran faz parte de uma sociedade secreta e ela vai entrar para essa sociedade secreta também para entender as coisas que aconteceram, que ela acha que entrando nessa sociedade, ela vai descobrir sobre por que que os alunos se afogaram, porque a amiga dela, Romy, estava tentando entrar nessa sociedade secreta, né? E o ritual que eles estavam fazendo na caverna era justamente um ritual de iniciação. E eles morreram e a Emory não. E ela conseguiu uma marca, que é uma marca em espiral, que é uma marca que tem lá na caverna, que só quem passa lá pela iniciação da sociedade consegue essa marca. Então ela tá num esqueminha com o Keiran para tentar entrar na sociedade secreta. E o Keiran, ainda fim, assim, para conseguir entrar, a Emory, ela revela que ela tem todos os poderes, né? Que ela é uma invocadora de marés. E isso foi um erro da parte dela, porque não era para outras pessoas saberem. E imediatamente, quando ficam sabendo disso, eles querem prender ela. E aí, quem interfere é o Keiran. E o Keiran diz assim: o fato de você ter esses poderes é importante porque a gente vai poder usar isso para conseguir invocar as marés, que são as deusas, né? E elas voltarem à vida ou à existência, assim, entre nós e poder restaurar os poderes das fases da lua, da gente poder usar os poderes em qualquer fase. E também essa sociedade secreta tinha o desejo de poder usar outros poderes além da fase da lua deles, que é o caso da Emory, né? E que é o que a Emory tá fazendo agora. Então ela meio que topa, então vamos fazer isso junto, vamos nessa. E enquanto isso eles sentem atração pelo outro, que é aquela coisa bem básica de livro YA, assim, de romance. Só que eles não têm interações de amizade mesmo, tipo, nenhuma. Assim, não dá pra você gostar do Keiran como personagem, porque é muito bobo, assim. E o Keiran fica, não, Emory, porque você é especial. Você é muito incrível, eu te admiro muito. Mas ela não fez nada pra, sabe? Tipo, ela não deu motivos pra você admirar ela. E ela, óbvio, fica encantada. Ela fica assim, nossa, ninguém nunca viu isso em mim, ninguém nunca me admirou. Sendo que tem o Baz ali, que é um gado total. Ele deita totalmente pra Emory, sem a Emory ter feito nada que merecesse isso. Então, assim, a Emory, ela é muito ingênua. Ela é muito ingênua e dá raiva, porque você vê a quilômetros de distância o plot twist vindo que o Keira não presta. É o mesmo plot dos Sombriossos, assim, você sabe que o Darkling é do mal. E só que lá é mais óbvio. Aqui, assim, eu achei muito óbvio que isso ia acontecer, que o Keira ia trair a Emory, que ela só tá com a Emory pelos poderes dela, e ele ia fazer alguma sacanagem com ela. E que ele não ama ela nem perto disso, porque não existe motivos pra isso. E realmente é isso que acontece depois, assim, o Keiran é um dos vilões desse livro, desse primeiro livro, então, assim, é isso. E isso é muito óbvio, desde o começo, não tem graça nenhuma.
essa revelação. E dá raiva dela por ela ter caído, assim, né? Eu fiquei o tempo todo, Emory, você é muito burra, você tá caindo nesse papo, sabe? E aí depois ela também tenta enganar o Baz e eu fico, Baz, você é muito ingênuo e muito burro também. Você fica caindo no papo da Emory, sabe? Aí eu fico, ai, é um povo enganando os outros. Então, assim, os personagens, eles não são aqueles mocinhos perfeitos, né? Que a gente às vezes tá acostumado. E eu até admiro a autora dar defeitos e ter uma outra vibe pros protagonistas, só que eu não gostei da forma que foi feita. Eu acho, não dava pra você torcer por eles e tal. Acho que pro Baz até dava mais, assim, mas às vezes ele era muito. Ai, ele era muito covarde, muito deprimido. Demorou, assim, pra ele realmente tomar as rédeas da história e ir atrás e tentar resolver as coisas. Então, assim, foi difícil a história, principalmente dos protagonistas, dos dois. Eu acho que a Emory é pior que o Baz, mas mesmo assim, eu achei muito complicado, não gostei. E as outros pontos da história tem, acho que todos os plot twists, porque esse não é o único, eles são bem previsíveis, que nem essa questão da Homie estar viva e não estar morta. Assim, óbvio que ela está viva, sabe? Só que não sabe aonde, né? E aí eu até pensei, eu acho que ela está em outra dimensão. E é basicamente isso. Isso é revelado lá mais pro final que ela de fato está em outra dimensão. E eles têm que tentar acessar essa outra dimensão. E é isso, assim. E é só mais da metade pro final que começa a acontecer coisas de fato, assim, de ação, de perigos, enfim. Então, ai, sério, demorou, assim. E eu pensei várias vezes em abandonar, porque não estava tendo uma experiência boa. Tava só, por muito tempo eu tava só indiferente, assim, eu não tava nem aí se eles iam explodir ou não. E eu tava ficando com raiva dos protagonistas, né? E só que eu queria realmente saber assim, tá, mas eles vão conseguir encontrar a home, ou isso que eu pensei, na verdade, essas coisas que eu pensei que eram óbvias, vai que não é nada disso, eu esteja totalmente enganada. Então eu tava nessa esperança de ainda gostar. E como eu comecei anotando o livro, eu pensei, eu vou até o final, né? Vai que, vai que. E tem uma cena bizarra que eu não gostei também, que tem essa sociedade secreta e tem um grupinho de alunos que participam junto com o Keiran. E esse grupinho, eles vão um dia lá fazer um ritual dentro do lago. E aí eles têm que tirar a roupa e nadar no lago lá. E isso me lembrou muito, assim, que tem. Isso parece até um clichê de histórias de filmes, de livro também, que os americanos amam, tipo, ficar pelado e nadar no lago. Não que isso não aconteça aqui no Brasil, mas eu já vi tantas vezes isso em histórias que eu não sei. É tipo, você confiar nas pessoas e se expor. Só que, eu acho meio esquisito. E aí eles fizeram esse ritual, eles tinham que se abraçar e passar o poder uns para os outros e tinha uma coisa sensual entre eles acontecendo, que na minha cabeça, como eles são meio jovens demais, parece assim, eu não sei, uma coisa de sociedade secreta muito estranha, que é tipo, vamos tentar dar intimidade pra eles sem ser uma coisa sexual demais, sem ser uma orgia, vai ser só uma coisa sensual. E eu não gostei dessa cena, eu achei muito esquisita. A Emory amou, mas eu achei bizarra, assim. E só depois, na página, quase na 300, que descobriu que eles tinham 19 anos. Quer dizer, a Emory tem 19, eu acho que os outros são mais velhos. Acho que o Baz é um ano mais velho. E o Keira também, pelo que eu entendi. Mas isso não fica claro. E o universo, sim, eu acho que eu esqueci de falar também, é que é uma escola de magia, uma academia, mas existem coisas tecnológicas, tipo carro, moto, não sei mais o que, assim. Tem, acho que não sei se existe telefone, não ficou claro, mas tem energia elétrica, mas não é tão avançada a tecnologia assim. Eu não vi ninguém usando computador, não vi ninguém usando celular, sabe? É uma coisa. Ah, não sei. Não fica claro, assim, que ano que a história se passa, porque é um universo diferente, né? Não é o nosso mundo. Não tem nenhuma menção de país, de nada aqui.
E, enfim, aí é isso, basicamente, assim, eu não gostei do romance, assim, entre a Emory e o Baz, eu não gostei. Entre a Emory e o Keira, também não gostei. Eu achei péssimo. A autora faz um negócio estranho entre o Kai e o Baz, que eu também achei estranho. Eles não interagiram o suficiente na história, porque o Kai realmente aparece na história mais pra frente. Eles vão visitar ele lá no instituto e eu achei que, assim, eu achei muito interessante o Kai como personagem. Eu acho que dos personagens desse livro, o Kai é é o mais interessante e o que tem potencial pra ser algo bem legal. E a Home também tem potencial, só que de tanto ouvir falar dela do ponto de vista da Emory, de assim, é porque a Home é incrível, mas eu tenho inveja dela. Não sei, eu fiquei com um pouco de ranço da Home, porque se a Emory não tivesse inveja da amiga e ela só, porque assim, gente, a sua melhor amiga ela morreu e você ainda pensa nela assim com inveja, eu acho muito pesado, sabe? Eu acho que o foco aqui poderia ser a motivação da Emory é justamente entender o que aconteceu com a Home e tal, mas ser o foco na amizade delas, tipo, no amor que elas sentem uma pela outra, assim, e isso ser mais satisfatório no final, porque realmente ela vai tentar encontrar a Home depois que ela descobre que a Home tá viva ainda. E não acontece isso. No final, ela realmente, assim, tem um momento que é bonito, mas não tem muito impacto, porque acho que também porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Então, sei lá. Aí é isso. Aí tem um outro personagem que é um personagem que é amigo da família do Baz, que é um personagem não binário. E logo no começo já tem o uso do gênero neutro, e isso já. Nossa, isso ainda é uma questão pra mim, porque eu não consigo me acostumar muito bem. Nossa, é bem esquisito, assim. Mas ao mesmo tempo eu não consigo pensar em outra solução pra isso, porque em inglês pra eles é fácil, é só usar o then, né? Mas em português ainda usa elu, no caso, e ou o e no final das palavras, né, que indica gênero. Mas assim, é muito difícil pra mim assim de acostumar e te tira bastante da história assim, a escrita em si, né? Mas aí é uma questão de tradução e aí eu não sei uma solução melhor pra isso, não sei o que fariam. Mas enfim, é isso, assim, Magia das Marés, no final, é óbvio que a história não termina no final desse livro. É uma trilogia e tem mais dois livros, e assim, eu decidi que eu não vou ler o resto, porque eu não gostei dos personagens o suficiente pra continuar, não gostei da história, do mistério. A única coisa que salva é a questão das magias, assim, que elas são legais. E só que eles mal usam as magias no livro. Sério, tem algumas magias que eles usam mais que outras, mas no final mesmo, o Keiran é um personagem que tem magia da luz. E diz que ele trabalha, assim, o que que a magia da luz pode ser útil, né? Assim, invocar luz, manipular luz. Ele tem um trabalho na academia que é restaurar fotos antigas, que são fotos que estão apagadas ou que deu ruim a hora de revelar a foto. E ele restaura essas fotos, porque isso é uma das coisas que a magia dele consegue fazer. Porque a foto basicamente tem a ver com a luz, né? E aí tá, é um poder interessante. Só que aí lá pro final ele revela que ele consegue ficar invisível. Do nada, assim. Aí eu, tipo, pô, mas isso era uma questão, assim? Isso era uma possibilidade, você ficar invisível porque você manipula a luz? O que faz sentido você poder fazer isso, só que é uma coisa que não é trabalhada, né, ao longo da história. Eles dizem que quem manipula a escuridão consegue ficar invisível também, ou pelo menos não consegue assim, as pessoas não percebem onde essas pessoas estão. Mas quem manipula a luz não fica claro que eles podem fazer isso. Então é uma coisa que a autora tirou da cartola só pra. E assim, foi uma coisa muito conveniente, porque tem várias conveniências no livro. Várias mesmo, assim, que não são muito realistas, né? E isso do Keiran ficar invisível foi muito engraçada a revelação, porque a Emory, porque ele revela que ele traiu a Emory, todo mundo e blá blá blá. E aí ele revela coisas que não tinha como ele saber que ele
e que ele tá sabendo. Aí a Emory fica, não, mas como é que você sabe disso? Eu não contei pra ninguém, eu contei só pro Basil, sei lá. E aí o Kaden fala, não, é porque eu estava lá naquele dia, porque eu estava invisível e você não percebeu. E aí eu fiquei assim, tá bom. O Keiran fica invisível, ele podia estar em todos os lugares sem nenhum personagem perceber. E é isso. Sabe? Assim, e tudo bem, você tem magia da luz, você pode ficar invisível, mas isso realmente não foi apresentado em nenhum momento no livro. Foi uma coisa jogada do nada no final. E se o livro tivesse focado mais assim na escola e nas aulas também, pra gente entender como funcionam as magias, as possibilidades, ver essas magias entrando em ação, seria muito mais interessante, sabe? E assim, talvez tudo isso que eu falei ainda interesse a ler o livro e ou ler o resto da série, porque eu não sei o que vai acontecer depois disso aqui. Mas assim, eu percebi que talvez Dark Academia não seja pra mim. Os livros que eu li de Dark Academia até agora, nenhum funcionou muito. E eu gosto mais do foco, acho que na fantasia e na aventura. Pode ter um mistério no livro, mas eu acho que eu prefiro mais ação do que ficar contemplando enigmas e mistérios. E outra coisa que eu achei ridícula também, agora eu lembrei que, assim, tem a mãe da Emory tá envolvida no mistério. Só que isso não é óbvio, porque tem uma outra personagem que eles descobrem que o nome dela é Adriana. E tem um outro sobrenome, assim. Aí eles descobrem que essa Adriana e a mãe da Emory são a mesma pessoa. Porque a mãe da Emory usa um pseudônimo. Aí eu, mas por quê? Pra quê? Assim, do nada. Sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. E acho que a autora fez isso só pra funcionar a história, porque senão não ia dar, não ia funcionar. É tipo, ela tentou tapar uns buracos com muitas conveniências, e isso para mim é um sinal de escrita amadora ainda. Ai, então, sei lá. Mas a estética, a ambientação é bem interessante. A escola, ela tem 5 bibliotecas, que eu achei bem engraçado. Eles passam uma cena em cada uma dessas bibliotecas e é legal de você imaginar, mas isso não é substância. Assim, não é. O livro não se vive da estética, ou. A história tem que ser interessante. E eu simplesmente não gostei, não me encantei para esse livro. E eu precisava vir aqui gravar e falar dele, assim, para tirar isso, assim. Mas eu gostei da experiência de anotar, apesar de eu ter anotado com raiva. Tinha coisas para comentar, mas as coisas eram mais negativas do que positivas. Teve coisa que eu só marquei e nem anotei nada. Eu acho que eu só. Tem coisas que eu. Ai, deixa pra lá, sabe? Então é isso, assim. Pra mim, Magia das Marés foi bem decepcionante. E. Porque eu até ouvi coisas muito boas dele, mas só pela premissa, só pela sinopse eu me decepcionei. Então. É isso, gente. Não vou ler os outros livros, mas talvez, quem sabe, os outros livros fiquem melhores, né? Mas eu não. Geralmente a tendência é piorar em questão de série, mas eu não sei. Então me digam aí se vocês já leram ou se vocês querem ler. Eu sei que eu dei alguns spoilers, mas ai. Enfim, né? Tem mais 2 livros aí pra frente. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem e até mais. Tchau, tchau.